Vocês acham que o governo e a sociedade admite que nós já temos uma crise da dívida? Não admite. Mas se nós não temos uma crise da dívida, como é que a gente explica o privilégio na destinação de recursos para a dívida? Como é que a gente explica os juros mais altos do mundo? Toda a política econômica orientada para privilegiar a dívida. Nós já temos uma crise da dívida e essa crise vai acirrar quando nós começarmos a pagar a conta dos grandes estádios aí, da Copa, dos mega eventos, etc. E quando começou essa história? Começou na década de 70, em plena ditadura militar, sem transparência. Durante a CPI da dívida, nós pedimos os contratos que justificassem esse aumento brutal da dívida, que começa em 71 com 5 bilhões e chega em 81, 10 anos depois, em 140 bilhões de dólares. Multiplicou várias vezes por ela mesma. Sabe qual a parcela que restou comprovada por contrato na CPI, que todo mundo acreditava que era um milagre econômico? Nem 20% foi comprovado. Depois, na década de 80, essa dívida aumenta em função dela mesma, porque os mesmos bancos que ofereciam empréstimos aumentaram as taxas de juros. Uma operação ilegal de aumento unilateral das taxas de juros, que nenhum país questionou, porque todos eles, aqui na América Latina, estavam sob ditaduras militares. Isso provocou o aumento da dívida por ela mesma. E aí, nesse momento, vem a crise, entra o FMI, em 83, foi a nossa primeira carta com o FMI. E o FMI exige que o Banco Central do Brasil absorva toda essa dívida da década de 70, inclusive dívidas privadas. E que dívidas privadas eram essas? Quem vocês acham que tinha acesso a crédito externo na década de 70, em plena ditadura militar? Eram as multinacionais instaladas aqui, os mesmos bancos privados instalados aqui. Isso tudo virou dívida nossa. Por isso, gente, que quando a gente fala tem que fazer auditoria, a gente tem que provar isso, como foi provado lá no Equador, eu vou falar daqui a pouco, e não pagar e não ficar com a peste de caloteiro. Vocês estão entendendo? Porque a gente vai deixar de pagar o que não deve ser pago, o que é nulo por natureza, o que é falso, o que é muito diferente apenas de dizer eu não pago porque eu não pago. Concordam? Por isso é que a auditoria é importante. Ok. Bom, essa dívida continua subindo. Muita gente acha que o pagamento ao FMI acabou com a dívida do Brasil. Vocês estão vendo ali no gráfico a caída do pagamento ao FMI? Foram 15,5 bilhões em 2005, um pagamento que significou apenas uma troca. Nós pagamos ao FMI uma dívida que custava 4% ao ano. Para pagar, nós emitimos dívida interna a 19% ao ano. No momento em que o dólar estava caindo, nós nos livramos de uma dívida em dólar e assumimos uma dívida em reais. Bom, a dívida externa hoje já está em 450 bilhões de dólares. E a dívida interna? A dívida interna está em mais de 2 trilhões 850 bilhões de reais. E que dívida é essa? Uma dívida que começa no plano real e cresce a partir de mecanismos meramente financeiros, juros sobre juros, sem benefício, sem contrapartida. É a mesma coisa que eu falar para qualquer um de vocês. Vocês devem, como brasileiros, 3 trilhões. Como? Tem que fazer aquela pergunta que vocês fizeram. Como? Que dívida é essa? Correto? Uma auditoria vai responder. Bom, o sistema da dívida. Como é que esse sistema consegue operar em vez de trazendo recursos, sugando recursos? Ele usa um modelo econômico. O modelo econômico, em vez de ser meta de saúde, educação de excelência, transporte de excelência, passa a ser um modelo orientado para cumprir meta de superávit.
bendita meta de superávit, pode deixar o povo sem casa, sem transporte, sem escolas, sem hospitais, para cumprir a meta de superávit. Esse é o modelo econômico. As regras jurídicas, leis são modificadas. Como é que consegue morder quase a metade do orçamento? Tem leis que amparam isso. Mas por quê? Quem vota essas leis? O poder político. E quem financia as campanhas desse poder político? Então vocês estão vendo como todas as lutas se integram? E tem a dívida como pano de fundo? E a corrupção, né? Porque esse poder econômico que corrompe e que usufrui desse modelo é o mesmo. Ao longo dos anos, olha esse gráfico, olha quanto foi para saúde e educação, lá embaixo, a reta mais embaixo. E olha lá o que foi para juros e amortizações aqui. Olha a disputa de recursos que nós temos que fazer aqui. É com a dívida. Não como outros administradores públicos estão falando aí agora diante dessa luta pelo transporte público. Para não aumentar o transporte, eu vou ter que tirar da educação, vou ter que tirar da saúde, vou ter que tirar da assistência. Tem que tirar de onde? Tem que tirar da dívida. Tá? Bom, o povo está acordando, né? Milhões foram para as ruas, em todas as cidades, essas fotos aí são só alguns exemplos, né? E só tem um setor que ganha muito com esse modelo, é o setor financeiro. Quem compra os títulos da dívida hoje, gente, são os chamados dealers. O povo não sabe disso. É um grupo restrito de 12 bancos, 12 de cada vez, ó. A cada 6 meses, uma listinha de 12. Inclusive estrangeiros, olha aqui, Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays, Santander, vários estrangeiros, né, que compram na boca do caixa. Alguém aqui já viu filme que tem jogo de pôquer? Quem é o dealer no jogo de pôquer? É o que dá as cartas, é o que manda no jogo. E é sugestivo, não? Que os dealers, os bancos que compram os títulos, são chamados dealers. Por quê? Se o governo não oferece a taxa de juros que eles querem, eles não compram os títulos. É por isso que a Selic caiu e o Tesouro passou a emitir título com taxa pré-fixada, com taxa muito superior a Selic. Tá? Bom, o lucro dos bancos superou 70 bilhões em 2011. Muitas vezes superior ao orçamento anual da educação. Tá? Bom, tem uma estratégia que está funcionando, que garante lucros crescentes para esse poder financeiro. Esse poder financeiro financia as campanhas, assume o poder, comanda a grande mídia e nós temos um caos social. E a sociedade recebe migalhas. O Bolsa Família, FIP, reajustes salariais, tá certo? E isso aí, gente, pode ser retratado com esse diagrama. Todos nós pagamos tributos. Vocês podem falar, eu não pago, nem trabalho ainda, não tenho salário, não tenho posto na fonte. Pagam. Todo o transporte que vocês utilizam, vestimenta, óculos, celular, energia, tudo tem tributo embutido, todos vocês são contribuintes e deveriam receber serviços públicos. Não recebem porque o dinheiro vai para os juros, vai para os banqueiros. Esses banqueiros devolvem um pouco na compra de novos títulos, devolvem no oferecimento de empréstimos para a sociedade. Por que eles fazem isso? Porque a sociedade devolve muito mais com os altos juros e spreads. Eles aplicam principalmente especulação e quando eles têm prejuízo, o Tesouro salva os bancos. Como vocês podem ver nos jornais ontem, tá? Uma oferta, uma operação do Banco Central de 100 bilhões de reais para salvar investidor que fez negócio em dólar. E agora o dólar começou a subir. 100 bilhões de reais. Valor superior, 3 vezes superior ao orçamento da educação. Só ontem. Isso é para dar ideia de como funciona o sistema da dívida.
Tá? Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer por escrito, coloca o e-mail que eu me comprometo a responder. Porque o evento hoje tem uma pauta muito extensa e a gente não vai ficar ocupando todo o tempo. Vocês podem despertar curiosidade para algumas coisas, pode escrever num papelzinho, mandar que eu respondo o e-mail para vocês, tá bom?